esse conflito Irã-Israel muda a percepção do que é a relação de países, do que é paz no mundo. O Irã defendeu ontem, durante a reunião do Conselho de Segurança Nacional da ONU, ou de Segurança da ONU, aliás, que a ação do país foi necessária e proporcional. A ofensiva do sábado foi uma resposta ao ataque realizado contra uma instalação diplomática de Teherã em Damasco, na Síria. E o país apontou Israel como o responsável por aquele ataque à embaixada do Irã em Damasco. O Estado judeu não assumiu essa responsabilidade. De acordo com o embaixador do Irã na ONU, Said Iravani, a ação do Irã foi realizada em conformidade com as regras estabelecidas pela ONU. Segundo o representante do Irã, o Estado muçulmano não quer espalhar conflitos no Oriente Médio. Acusou também os Estados Unidos como responsáveis pelas ofensivas feitas por Israel e chamou o Estado israelense de mentiroso com relação às acusações feitas no Conselho de Segurança da ONU. O embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, convocou uma reunião imediata para coordenar de forma inequívoca o Irã por esta grave violação e pediu ao Conselho que haja para designar como organização terrorista a Guarda Revolucionária, Exército Ideológico Iraniano. Vamos ouvir quem entende, vamos ouvir um analista, um especialista, é consultor internacional, é professor do Esquema Business School e consultor, o professor Wilson Mendonça, que vai falar para a gente sobre esse conflito entre Irã e Israel. Bom dia, amigos da 98, bom dia aos nossos ouvintes. Começamos uma semana de maneira muito apreensiva, né? Sobretudo em relação aos ataques ocorridos no último sábado do Irã em território israelense. Na verdade, uma resposta aos ataques também ocorreram no início de abril à embaixada iraniana no Líbano. E podemos aí inferir algumas questões extremamente cruciais, né? A primeira delas é Irã invocando aí o seu direito de resposta a um ataque ao seu consulado, né? Que inclusive resultou em mortes. Mas a questão que fica agora é quais seriam os próximos passos desse evento, né? Irã defende que Israel não deveria responder a esse ataque, haja vista que esse tenha sido de maneira legítima, né, como defesa por parte iraniana. Porém, há ainda uma pressão muito grande, né, no âmbito doméstico israelense, principalmente em relação à pressão que o primeiro-ministro sofre em casos de corrupção. Há uma resposta mais contundente. O mundo, eu diria o G7, o Conselho de Segurança e alguns países, têm manifestado interesse por um comedimento para que se evite uma escalada nesse processo. E a gente também aguarda que essa situação ela se apazigue e que não haja nenhum tipo de resposta israelense, o que, de certa maneira, ocasionaria, sim, um ataque mais contundente por parte do Irã. Ok? Um bom dia a todos. Bom, tá aí, né, João? A gente vê aí a fala do professor Wilson Mendonça, a gente acompanha apreensivo. Eu ontem fiquei muito tempo à tarde destinado a entender e ler e saber um pouco mais sobre isso. O que a gente percebe nesse conflito é que essa tensão dos maiores exércitos do Oriente Médio, Israel e Irã detêm o maior potencial de armamentos do Oriente Médio, ela leva a uma preocupação muito grande por conta da possibilidade de um conflito generalizado naquela região. Nós sabemos que Israel é um enclave de democracia, tá? Para falar muito claramente, num território todo ele recheado de autocracias, tiranias, teocracias. O Irã mesmo é uma ditadura que elimina os seus adversários, que faz parte, inclusive, daquele eixo de tirania muito claro que tem no mundo, ou de autocracia que tem no mundo, que é Rússia, Irã e China, compondo esse eixo de autocracia. Eu conversei com você, até quando a gente estava descendo aqui para o estúdio, a gente falava de que o que parece é que o Irã está dizendo assim, olha, eu estou vivo, não mexe comigo não. Eu estou vivo, não mexe comigo não. Mas vamos lembrar sempre que aí há um ataque de uma autocracia a uma democracia. Isso tem que deixar bem claro.
E aí você falava um pouco sobre a posição do governo brasileiro. Exato, Paulo. Tem muita gente questionando aqui, falando, né, muitas mensagens chegando pra gente, falando em relação ao governo brasileiro que não condenou os ataques. Qual que é a sua opinião sobre isso, Paulo Leite? Olha, eu acho que o governo brasileiro não tem nenhum apego a regimes democráticos ou à democracia, o atual governo brasileiro. Me desculpe a sinceridade. Porque os ataques do Hamas não foram condenados por parte da diplomacia oficial brasileira, leia-se Celso Amorim, porque o ministro das Relações Exteriores, ele é uma marionete, é um títere na mão de Celso Amorim. Então, por parte da diplomacia brasileira e por parte do presidente da República, a autoridade maior, não houve nenhuma condenação a regimes autocráticos até hoje. A Venezuela passa batido nas condenações, o Irã passa batido nas condenações, o Hamas, que é um grupo terrorista, passa batido nessas condenações. Lamentavelmente, o governo brasileiro não se posiciona contrário às tiranias e às autocracias. Agora, há quem ache que isso é normal, que deve se aliar ao eixo do mal, como entendem os progressistas ligados ao governo. Eu pus progressistas aqui na minha cabeça entre aspas. Há quem ache que é normal que o governo comporte-se desse jeito. Fazer o quê?